Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre chamado. O que é chamado? Você foi chamado? Como é ser chamado por Deus? Qual o propósito disso? Muita gente pergunta, como viver o chamado? Muita gente já me fez essa pergunta, tanto no Instagram como pessoalmente, pessoas que vivem no meu convívio, na minha rotina, sempre perguntam, Érica, como viveu o chamado? Como que você se encontrou? Como você descobriu? Para quem não sabe, gente, eu sou cristã desde a infância e hoje eu ministro a palavra de Deus há alguns anos já. Deus me fez grandes promessas e eu creio que eu não tô nem no início delas ainda. E Deus já tem feito muita coisa grandiosa na minha vida. E creio que Ele continuará fazendo e irá cumprir aquilo que Ele me prometeu. Mas o vídeo de hoje é para você que quer viver um propósito, que tem um chamado, que não sabe como viver, ou não se encontrou, ou não sabe qual é o seu chamado. O vídeo de hoje é para você entender um pouquinho sobre o chamado de Deus na tua vida. É isso, desde já peço para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo o YouTube te notificar. Me segue lá no meu Instagram, que é o @ericacoutinho. Erika Coutinho, vocês vão logo encontrar. E lá vocês vão encontrar muita palavra edificante da parte de Deus. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero dizer para você que o chamado de Deus, que é a promessa de Deus para a tua vida, está totalmente ligado àquele versículo que está lá em Eclesiastes, que diz assim, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, você vai viver, você vai receber aquilo que Deus te prometeu, mas há um tempo determinado para todas as coisas. E muita gente não alcança, não consegue chegar lá porque desiste no meio do caminho. E você não vai desistir. Primeira coisa para você que sente essa chama arder no seu coração em relação ao chamado, é você saber identificar qual é o teu chamado, para que você foi chamado. Identificar o teu chamado. Lembrando que antes de qualquer chamado, seja lá cantar, pregar, cuidar de criança, limpar a igreja, ser porteiro, seja lá qual chamado for, saiba que todo chamado, ele é chamado para servir. Tá? O chamado não é para você ser servido, o chamado é para você estar na posição de servir. Independente do chamado, independente se você canta, se você prega, se você limpa, se você é a tia das crianças, você foi chamado para servir. Eu vou contar para vocês como eu descobri o meu chamado, né? Primeira coisa, eu descobri o meu chamado muito assim, que abriu a minha visão através de revelações. Muitos irmãos e irmãs eram usados por Deus para chegar até mim e dizer, olha, Deus vai te usar na palavra, Deus vai te levar em alguns lugares, Ele manda te dizer para você ler a palavra, para você desenrolar o rolo, para você estudar, para você se aprofundar, porque aquilo que Ele separou para você é grande. Então foi despertando em mim algo que já existia dentro de mim. Sabe? Eu já tinha essa chama que ardia no meu coração de pregar a palavra, de ministrar, de levar a palavra de Deus em alguns lugares. E Deus sempre me falava, Deus sempre usava um profeta para falar para mim que Ele iria me usar no dom da palavra. Só que a partir dessas revelações, desses sonhos que eu tive também, alguns sinais do céu, eu ainda tinha muita dificuldade de entendimento quando eu estudava a Bíblia. Eu li um versículo, eu não conseguia destrinchar aquele versículo, eu não conseguia montar uma pregação, eu não conseguia montar um esboço, um sermão. Eu me sentia perdida, eu tinha muita dificuldade. Até o momento que eu tirei um dia para orar ao Senhor e pedir a Ele discernimento e sabedoria. Pedi ao Espírito Santo que me ajudasse a entender aquilo que eu estava lendo. E a partir desse momento que eu fiz essa oração, que eu comecei a buscar a Deus, comecei a me entregar totalmente a Deus, eu comecei a desenvolver coisas que eu falava, Senhor, de mim mesmo eu não conseguiria montar isso. E Ele foi derramando isso em mim. Gente, quando eu montei meu primeiro esboço, que eu ministrei, meu Deus, é o céu, porque de mim eu não conseguiria sozinha fazer isso. E Deus me deu revelações dentro da palavra. Foi algo assim muito impactante, surreal para mim. Foi um dia assim que marcou a minha vida.
Eu já tinha antes, né, dado uma palavrinha na igreja e tal, mas no dia que eu preguei mesmo em um culto festivo, meu Deus, o céu desceu. Então, quando eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, eu encontrei o meu caminho, é isso, essa chamada de mim, e eu precisava despertar isso dentro de mim. Eu quero deixar uma coisa aqui bem clara para vocês. Tem muita gente que não encontra o caminho, que não identifica o seu chamado, porque quer fazer tudo. Quem faz tudo não faz nada. A gente tem que ter o senso e a noção. Vou ser bem sincera para vocês aqui. A gente tem que ter o senso e a noção. Se eu não tenho uma voz bonita, se eu não tenho um dom do louvor, se eu não tenho um som do louvor, eu não vou meter as caras no caminho de canto se eu não tenho, né, a técnica. Eu não vou nem dizer em relação à técnica, em relação a estudar canto, porque realmente tem pessoas que já nasceu para isso. E quando você testa isso, que você vê que não é aquilo, e você continua insistindo nisso, aí muitas das vezes você se frustra, diz que Deus não tá fazendo, que você não se encontra dentro do teu chamado, e na verdade é que o chamado que você tá tentando seguir não é o seu chamado. E aí quando eu recebi esse dom da palavra da parte de Deus, eu fiquei com muito medo de perder, de não conseguir montar uma outra pregação, onde Deus pudesse me usar e tal. E aí eu comecei a entrar numa busca incessante. Eu orava, eu consagrava, eu jejuava. Onde tinha culto eu tava. Se falasse assim, Érica, tem vigília ali, eu tava. Tem vigília cá, eu tava. Qualquer culto, qualquer visita, qualquer coisa que fizer, que falassem assim, vai ter ali, os irmãos estão reunidos em tal lugar. Eu tava enfiada no meio. Porque meu coração queimava por aquilo. Então, eu não deixava passar nenhuma oportunidade. Qualquer oportunidade que eu tinha para aprender, para ouvir pregadores, para sentar e ouvir gente mais experiente, qualquer oportunidade que eu tinha, eu estava colada. Ah, vai ter um pregador ali, eu tava. Vai ter um pregador, eu tava. Não perdia uma, por quê? Porque aquilo ali, para mim, era algo construtivo. Além de estar adorando ao Senhor, era algo acrescentador nos meus conhecimentos, nas minhas experiências, no meu desenvolver. E hoje eu digo para vocês que eu sou um pouco mais reservada. Eu não estou em todos os lugares, eu não vou em todos os cultos. Eu sempre frequento a minha igreja. Se me convidar, eu vou. Eu não estou em uma igreja aqui, outra ali, pulando em galho. Não, eu tenho um pastor. Por que eu digo que antes, logo no início, que eu não tinha entendimento, não tinha muito conhecimento, eu tava em qualquer lugar, eu tava. Qualquer coisa que tivesse, eu tava. Porque pra mim era necessário, sabe? Era o tempo de colher informações, era o tempo de ter experiência, era o tempo que eu precisava enxergar além do que o meu mundinho ali me mostrava, sabe? Se eu ficasse dentro de um quarto, só estudando, se eu não me movimentasse, se eu não me comunicasse, se eu não fosse ver coisas novas, talvez eu não saísse da bolha, sabe? Então aquele tempo para mim foi necessário meio que rodar muito, sabe? Então, não que eu não tivesse um pastor, que eu não tivesse uma igreja, mas qualquer cultozinho que tivesse fora do dia de culto da minha igreja, eu tava colado. Hoje eu não sou assim, tá, gente? Hoje vocês não vão me ver em cultos aqui, culto ali, culto lá. Vocês vão me ver na minha igreja, ou se eu receber um convite para estar no culto, ministrando ou presenciando, ou cultuando, né? Algum irmão me chama, olha, vamos no culto e tal. Enfim, mas tudo tem seu tempo, né? É uma fase. Antes de eu chegar até ao altar, pegar o microfone, Bíblia, pregar para pessoas, né? Pregar em culto de jovens, pregar em congresso, pregar em festividades, eu já limpei igreja, fui dirigente de culto de libertação, fui obreira da igreja Deus é Amor, hoje eu sou diaconisa, né? Congrego na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Eu já dei aula para escola bíblica, escola dominical. Eu já fui líder de jovens. Então tudo isso vem me preparando e me ensinando a chegar no lugar que eu cheguei hoje. Eu sei que eu vou chegar ainda mais longe, porque eu sei que ele tem me prometido. E eu sei que se ele me prometeu, ele vai cumprir. Eu não considero que eu estou nem na metade do caminho, né? Eu considero que eu estou no início da caminhada.
e confiante que Deus fará. Mas antes de você chegar no início da caminhada, você vai precisar viver algumas coisas que não está nos teus planos viver. Nunca esteve em meus planos lidar com jovens, nunca esteve em meus planos ser o dirigente de um culto de libertação, nunca esteve em meus planos ser obreira da Deus e Amor, nunca entrou na minha cabeça isso, não entrou não, nunca passou na minha cabeça. E Deus tinha me falado, Deus tinha me revelado, quando eu estava ministrando um dia em um culto, a Igreja Deus e Amor com o jaleco rosa, o Senhor me trouxe a memória que Ele havia me falado através de uma revelação, que eu estaria naquele lugar em um tempo, né? E é muito gratificante saber que Deus fala e Deus cumpre. Então, tudo isso para mim, hoje eu não sou mais, hoje eu sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, sair na paz do Senhor, simplesmente porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, as coisas de Deus não as nossas coisas, e os planos e o projeto de Deus não são meus planos nem os meus projetos. Então, eu acho que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Meu tempo chegou ali e hoje eu estou vivendo outras coisas. Não sei também se eu permaneço na Madureira, talvez daqui a uns anos eu esteja em outro ministério. Eu sempre dou liberdade do Senhor me conduzir da melhor forma, que tá na mão dele e é perfeito. Quando você começar a viver o chamado de Deus, tire de sua cabeça que você vai começar falando para um monte de gente, cantando para um monte de gente, fazendo para um monte de gente. Tira a multidão desse meio, tira a multidão desse início. Por quê? Eu sempre falo em minhas pregações, gente, ignora o barulho de carro, de moto, porque eu preciso gravar esse vídeo e eu não vou parar. Enfim, vocês relevam aí. Eu sempre falo em algumas pregações minhas. Agora eu vou ter que parar, falar um pouquinho, porque não dá. Eu sempre falo em algumas pregações minhas que Deus não vai te colocar fala de 10 pessoas se você não sabe falar para uma. Deus não vai te colocar fala de 100 se você não sabe falar para 10. Deus não vai te dar sapato fino se você não sabe andar em plataforma. Entendeu? É degrau por degrau. Deus não vai te colocar no meio da multidão se você não sabe falar para um, nem para 2, nem para 3. Então é degrau por degrau. Se você tem o dom de louvar, se você sente que você foi chamado para isso, se o dom do canto arde em seu coração, estude canto, se aprofunde no canto, aprenda técnicas. Eu não entendo nada de canto, mas se seu chamado é cantar, se aprofunde nisso. Se seu chamado é pregar, leia a palavra, busque o Senhor. Qualquer área de chamado, você vai precisar buscar, consagrar, jejuar, você vai precisar se entregar de fato a Deus. Se você for chamado para ministrar, para pregar, leia a Bíblia, leia livro, assista pregações, vá em busca de conhecimento. É necessário conhecimento, né? Porque Deus dá o dom, Deus dá a sabedoria, Deus dá a unção, Deus dá direcionamento, mas você precisa fazer a sua parte. É necessário que você se movimente. Se Deus te prometer algo e você nada fizer para que isso aconteça, você vai ficar no mesmo. Sempre, porque é necessário que você se movimente para Deus fazer cumprir aquilo que Ele prometeu. Ah, Érica, mas Deus não me falou nada, Deus não me revelou nada, eu não sinto nada, eu não sei qual é o meu chamado. Continue buscando, continue servindo. Eu não posso dizer para você qual é o teu chamado, mas se você perguntar para aquele que pode cumprir o teu chamado, ele vai te responder. Você tem um chamado. E se você acha que você não tem, se você acha que você não sabe como chegar lá, se você nunca sentiu nada, você olha e fala, meu Deus, eu fui chamada pra quê? Eu vou fazer o quê? Eu não sei fazer nada. Você foi chamada por Deus. Se você colocar o seu joelho no chão, se você buscar, se você se entregar, se você disser, Senhor, eis-me aqui, qual o meu chamado? Deus vai te mostrar. Vai começar a arder uma chama no seu coração. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like, me seguir no meu Instagram. Que chuvas de bênção seja derramada sobre o teu lado. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.